Pode tirar aí. Tá gravando já. Aí vamos lá. São exercícios sobre industrialização, que foi o assunto que eu terminei há 2 semanas atrás. Eu terminei esse assunto de industrialização. Semana passada eu comecei com alguns exercícios. Aí hoje eu tinha separado mais exercícios para passar. Aí estou fazendo o seguinte com a turma. Deixo aqui a questão. O pessoal responde, dá o ok. Aí a gente vai para a resolução. Aí pode ficar à vontade aí. Matou a questão, pode falar. Ah? Já fez? Deu tempo de ler? Deu, pô. Acho que Vamos lá, é. a segunda Revolução Industrial, iniciada na segunda metade do século XIX, marca a fase do capitalismo em que, deixa eu ver letrar, ocorreram intensos, poxa, concordância aqui tal, tá editado aqui. Correram. Ah, tá, não, a concordância está certa, que ocorreu intensa integração entre o capital bancário e o capital industrial, dando inteiro, tá beleza. E o surgimento de multinacionais. Letra B. As nações periféricas do capitalismo, principalmente da América Latina e da Ásia, foram forçadas a regredir de centros industriais secundários a meros fornecedores de matéria-prima. Letra C. Os mercados se fecharam para atender os interesses nacionais e a livre iniciativa deu lugar ao controle estatal das principais economias mundiais. Letra D. As desigualdades socioeconômicas entre países ricos e pobres foram substancialmente diminuídas e o continente africano passou quase metade da década em miséria. Bom, essa daí tá tranquila, né? É. A. Gabarito letra A mesmo. Vou botar aqui, tá marcado de vermelho. Gabarito letra A. Tranquilo, né? Tranquilo. Próximo aí fala da terceira revolução industrial. Pô, dei já a resposta, sacanagem. Isso que eu ia falar. Peraí, deixa eu ver. Pô, tá, mas lê aí a questão aí. B. Aí o que tu acha? Pô, tá lendo muito rápido, tá praticando? Né? Só fazer uma questão agora, tem que ler rápido. E tu não pega muito essa matéria aqui, né? De revoluções, assim, em âmbito mundial. Pega mais a... De falar, não tô nem pegando muita geografia agora. Oi? Eu pego pra te falar que eu não tô nem pegando muita geografia agora. Eu tô pegando a questão pra fazer. Porque de conteúdo tu já ficou saturado, né? Tá, saturadão mesmo. Cara, não tô conseguindo nem estudar matemática direito. Tô fazendo questão, acabou. Tá saturando também já a matemática. Mas tá indo bem nas questões de matemática agora? Tô mesmo. Pô, tô bem melhor do que no É melhor, né? 2019. Dá Ó, pra ver que 2018 e 2019 eu não ia passar nunca aquele nível que eu tava. É até complicado. engraçado. Tu vai ter que dar uma sorte de cair as paradas que tu sabia. Era até engraçado pensar do jeito. Eu ia ter que dar muita sorte. Vai ter que dar. Mas é assim mesmo, cara. Você só percebe depois que você cai dentro mesmo. Quanto mais tu estuda, mais tu percebe que tava precisando estudar. Aí depois chega num nível que é só prática mesmo. Vamos lá, comentar isso daqui. A partir do último quarto do século XX, com a consolidação do sistema capitalista, houve uma intensa integração entre novas tecnologias, pesquisa científica e indústria, que possibilitaram o desenvolvimento de telecomunicações, da informática e da biotecnologia. Esse período é conhecido como terceira revolução industrial. Tem um bizu aqui. Quarta revolução industrial é um termo que está começando a aparecer
na, na literatura. E Já seria com começou o quê? Só que aí, tipo assim, aqui tá falando do último quarto do século XX. Então, aquele períodozinho ali do final da Guerra Fria. Corrida Mas tecnológica, essa quarta revolução industrial, ela envolveria o quê? ela envolveria mais os fluxos de informação. Ah, entendi. Mais fluxos de informação. É tipo esse Na momento que a gente esse momento que a informacional. gente está informacional mesmo, que aí dividiria essa daqui, por exemplo, a terceira, ela é chamada de técnico científico informacional, né? Uhum. Pode ver que Assim, agora, ó, no gabarito aqui, ela está escrito Revolução Técnico-Científica. Se você tirar técnico científico informacional e deixar só técnico científica, já está certo. O informacional é a parte. Porque o informacional agora está se separando e virando uma quarta revolução. entendi. A segunda seria do Ainda, quê? a segunda seria da linha de montagem. Linha de montagem. Ah, entendi. É, Energia é, elétrica, né? Oi? Energia elétrica, isso também. Isso, Tem. energia elétrica, invenção do motor a combustão interna, né? Utilização do petróleo como principal fonte de energia. E aí, surgimento da linha de montagem, com o sistema de produção do Fordismo, que ele marca mesmo a segunda revolução industrial. Que E aí, a primeira seria do do carvão. carvão. É, carvão. Isso. Ah, beleza, então. E no caso da segunda, é o que a gente viu na questão anterior, da segunda revolução industrial, começa a ter uma integração entre o sistema financeiro, né? E aí ele entra na fase do capitalismo financeiro. Sai do capitalismo industrial e entra no financeiro. Sim, isso que eu tava pensando quando falou que na questão anterior que alguns mercados se fecharam. É Uhum. impossível. Como que os Estados Unidos vai deixar o mercado se fechar? Porque, tipo, aqui tanto do gabarito ocorreu intensa integração entre capital bancário e capital industrial. E, Sim. tipo, os bancos começaram a investir nas indústrias, principalmente depois da crise, né? Porque da crise de 29, as indústrias começaram a quebrar. E os bancos tinham capital, porque o banco ele ganha dinheiro para vegetar, né? Para fazer nada. Ali ele está falando que os mercados se fecharam. Sim, Hoje né? em dia, quem os Estados Unidos deixa fechar o mercado? Pois é, inclusive os mercados eles expandiram, né? Principalmente o mercado de ações nas bolsas de valores, porque os bancos começaram a comprar parte das indústrias. E aí que começou a ter uma maior integração na bolsa, né? Tanto que a crise foi a quebra da bolsa de Nova York. Beleza, por quê? As ações das empresas começaram a quebrar. Depois, as empresas que conseguiram se levantar pós-crise, né? Foram os bancos que começaram a comprar as indústrias. Isso consolidou o capitalismo financeiro. Sim, Então, tipo assim, quem tinha recurso financeiro comprava os meios de produção. Antes, quem tinha os meios de produção gerava os recursos financeiros. sim, sim. Então, aqui é a terceira revolução industrial mesmo. Só que agora na literatura está começando a aparecer um conceito de quarta revolução. Se aparecer em qualquer situação de prova, tem que lembrar que ela é só informacional. É tipo a questão que acontece hoje, cara. Tipo, tu lança uma empresa e lança um aplicativo de mensagem. Pô, eles crescem, ficam ricos, tipo, crescem muito. Uma Gera startup. milhões, bilhões. Essas startups aí gerando solução de comunicação. Tudo é voltado para comunicação agora. Tudo é voltado para comunicação. E gerou uma nova tecnologia de informação, vai bombar e vai expandir para ganhar dinheiro. Tu vê que os últimos que ficaram ricos da noite pro dia aí foi quem? Pô, Mark Zuckerberg, quando criou o Facebook, há, sei lá, pouco mais de 15 anos atrás. Tipo, YouTube, que era um projeto de faculdade também, virou o que é hoje. E a Google comprando tudo. Que também é uma empresa do ramo da informação, da tecnologia de informação, da internet, né? Facebook, se não vender para eles copiam. E é isso É, aí. tipo assim, aí vende e bota o cara ainda como diretor. Então, tipo É, assim, aí vem, compra Instagram, WhatsApp, aí vem Telegram e tudo fazendo o maior sucesso. sim. Então, terceira revolução industrial ou revolução técnico-científica.
É a letra B, o gabarito? Deixa eu ler aqui, porque eu não li ainda a questão. Tá esperando você fazer. Alguns dos principais países, os ditos emergentes, como o Brasil, México, Índia, África do Sul, Coreia do Sul, passaram a se industrializar a partir da segunda Revolução Industrial. Beleza? Então, quando os outros países desenvolvidos estavam na segunda Revolução, os Estados Unidos estava lá com o Fordismo a todo vapor. Tipo, esses países aqui, incluindo o Brasil, estava começando a sua primeira Revolução Industrial. Bizarro, né? Então, esse processo foi expandido por conta do surgimento das multinacionais, empresas que se instalaram nos países subdesenvolvidos em busca de mão de obra barata. Essa fase histórico-econômica que fundou novas relações comerciais no planeta e fez com que esses países deixassem de ser exportadores apenas de matéria-prima e passassem a exportar também produtos industrializados, dá-se o nome de... Aí falou, letra B, né? Vamos ver aqui. Letra A, cortina de ferro, nada a ver. Pô, nada a ver. Muro de Berlim. Letra B, nova divisão internacional do trabalho. C, plano de metas. E Organização das Nações Unidas. Dá para confundir, né? Quem está estudando só geografia do Brasil vai entender isso aqui, ó, como plano de metas. Porque realmente o Brasil começou a se industrializar no período do Estado Novo, né? Só que esse processo da entrada de multinacionais aconteceu no período JK, com plano de metas. Sim. Então, assim... Se a pessoa que vê nova na matéria, eu só confundi. Tem um fundamento aí, só que aqui está falando do âmbito mundial desse processo. E esse processo é o que consolidou a nova divisão internacional do trabalho mesmo. Que aí, antes, esses países aqui, que eram emergentes, né? No caso, na época, eles eram subdesenvolvidos ainda, não eram emergentes, eles eram apenas exportadores de matéria-prima. Então, países ricos eram industrializados, países pobres, subdesenvolvidos, eram produtores de matéria-prima. E aí, quando as multinacionais começam a se instalar em outros países, nesses países subdesenvolvidos, com o potencial de serem emergentes, com o intuito de buscar mão de obra mais barata, incentivos fiscais e tal, esses países começam a se desenvolver mais, né, se tornam emergentes, e esse processo consolida a nova divisão internacional do trabalho. A antiga era países ricos, industrializados, países pobres, produtores de matéria-prima. A nova é países ricos, indústria de ponta e alta tecnologia, países emergentes, industrializados, e países pobres, produtores de matéria-prima. Então fica assim. Então, o gabarito, letra B mesmo. Essa aí é a facinha, pô. A? Qual? Letra A. Vamos lá. Sobre as características da primeira Revolução Industrial, considere as afirmações. 1. Iniciou-se nos primeiros anos do século XX. Porra, século XVIII, né? Isso aí todo mundo sabe. Surgiu na Inglaterra, depois expandiu-se para outros países como França, Bélgica, Holanda, Rússia, Alemanha e Estados Unidos. Correto. 3. Os salários dos trabalhadores eram altos? Não, eram muito baixos, né? A jornada de trabalho era de 40 horas semanais negativo, né? Era de, tipo, criança 14, 16 horas por dia. Criança trabalhando um negócio. Criança, mulher trabalhando muito, ganhando salários abaixo dos homens. Então, gabarito, letra A mesmo, apenas a 2 está certa. Próximo. A B, né? Pô, caraca, tá sinistro, então. Foi mais rápido que eu. Entre as principais características da segunda Revolução Industrial não está inclusa a utilização como principais matérias-primas: petróleo, minério de ferro e aço, ok. Carvão mineral como principal fonte de energia, não, que foi da primeira, né? A criação da linha de montagem, correto também. E a existência
de profissionais especializados. Sim, o cara era especializado em uma tarefa, né? Fazia aquilo até aposentar. Aquele filme, né, do Chaplin, qual é o nome? Do Chaplin. Era especialista em apertar parafuso. A diferença é na terceira, os profissionais não são especializados, são qualificados. Tem esse bizu. Aí o cara pode ser aproveitado em várias áreas de conhecimento. O cara pode desempenhar várias funções. No gabarito é B mesmo. Essa daqui é facinho, né? Mas, pô, tá com a leitura dinâmica muito rápida. Isso é bom para fazer a prova voando, depois voltar para conferir. É verdade. Bom que até que a redação tá fazendo rápido. Redação também? Depois te mando um pra tu ver. Pô, redação é importante, né, cara? O cara tem que estar macetado em saber escrever sobre qualquer tema. Tem que ser um senhor enrolão. Pô, mano. Tomara que não caia sistema meio subjetivo na ESA de novo. Tem que ser uma parada. Pô, sistema subjetivo que pega, mano. Né? É uma parada mais direta, né? Se for até uma parada mais polêmica assim, dá pra fazer, mas pô, subjetivo que pega. Subjetivo é pouco. Tu nunca sabe o que o... O que ele quer? Nunca sabe o que a banca tá querendo mesmo. O tema fica muito solto. Eu também prefiro quando é tema mais direto. Mas eu vou te falar, cara, eu sempre fui bom em redação, porque eu sempre fui bom em Embromation. Em bromês. Tipo, sempre a pessoa chega, bota um assunto. Cara, eu vou falar alguma coisa sobre esse assunto. Eu posso não saber muito, mas o que eu sei, eu vou chegar lá e vou dar uma floreada. Boto as palavras maneiras para parecer, para deixar mais tchan, entendeu? Entendi. Tem que desenvolver. Eu boto meu conhecimento, tipo assim, de... Como é que eu posso falar? De mundo assim não é tão ruim. Tem pessoa que é bem pior do que eu. Pô, mas esse que é a vantagem de quem curte ciências humanas. Geralmente quem curte humanas tem um conhecimento de mundo melhor. Porque, tipo assim, tu tá inteirado ali nos assuntos históricos, nos assuntos geográficos, nas atualidades, nos acontecimentos. Então, tipo, tu sempre vai ter alguma coisa para falar sobre qualquer assunto. Tu pode não ser o especialista, né? Óbvio. Mas a parada da redação é essa, cara. Tu não precisa ser o especialista para dar a sua opinião. Tem que saber escrever bem, né? Que isso daí aí já vai para a parte do português e tal, das técnicas de redação. Aí tu tem que saber, formular o texto ali, pô. Se tu pegar, se tu estruturar a redação bem, acho que tu tira uns 6 só. Saber estruturar bem a dissertação, né? Tem uma dissertação boa. Eu, quando fazia concurso assim, cara, eu sempre tinha um mesmo padrão de fazer uma redação. Tu acha que eu não tenho? Eu tinha o formato dela na minha cabeça, sobre qualquer assunto. Não é que não é que eu usava o caveirão, mas é que eu sabia exatamente o que eu teria que fazer numa introdução e tal, no desenvolvimento, na conclusão. Eu já tinha os pontos principais muito destacados na minha cabeça. Sim, aí, qualquer assunto que vinha, aí eu encaixava naquele modelo que eu já tinha na minha cabeça. Eu tenho que fazer isso com esse tema. Tem que introduzir ele aqui da forma que eu faço uma introdução. Aí eu pegava e introduzia ele lá e tal. E dessa forma aí, minha redação nunca foi 100, nunca foi 1000, mas, uns 8, uns 7, dá pra tirar. Sempre deu pra tirar uma nota maneira, entendeu? Não era brilhante, né? Mas... Cadê a próxima questão aqui? Macetão aí, já que tu não tem mapa, não tem desenho na ESA, te dá uma colher de chá. As cores mais escuras é que tem mais emissão de poluentes. Mas só de olhar para os países aí tu já ia ver. É a B, né? Pô, já fez, cara. Tá muito... Cara, sério, tá mais rápido que eu. Bem mais rápido que eu.
a partir da análise do mapa e seus conhecimentos sobre desenvolvimento econômico e preservação ambiental, é incorreto afirmar, tá? Já está usando, né? O pessoal passa batido, incorreto. Beleza. Vamos lá. Planisfera emissão de dióxido de carbono. As cores mais claras aqui apontam menos emissão de dióxido de carbono. Então a gente vai ver aqui, ó, vários países da África têm pouca emissão, por quê? São países que praticamente não têm indústria, né? Não tem quase desenvolvimento econômico. E aí vai aumentando, né? Conforme a cor vai ficando mais escura. O Brasil já está aqui numa posição intermediária. E aí os mais poluentes são alguns ali dos mais desenvolvidos, tirando os países europeus que hoje eles têm uma técnica para não emitir muitos poluentes. Eles investem em tecnologias mais limpas, porém também, né? Eles ficam terceirizando sua produção mais poluente. Manda para a China, manda para outros lugares. Vamos lá. Incorreto. Oceania ali. Eu achei estranho a Austrália, né? A Austrália é um país bem desenvolvido, mas eles, de repente, deve ser por causa do ano que foi feita essa questão. Porque a Austrália hoje está bem desenvolvida na questão de reduzir as emissões de carbono. Vamos lá. Os países desenvolvidos apresentam níveis de emissão de poluentes superiores aos apresentados nos países subdesenvolvidos. Sim, se a gente for considerar europeus, né? Tirando os Estados Unidos. Estados Unidos é fora da curva. Ele polui mesmo, não está nem aí. Então, teoricamente, estaria certo. Os países emergentes poluem mais do que os países desenvolvidos. Aí é que tá. Né? Se a gente for considerar aqui, ó, Europa, mesmo poluindo menos que os Estados Unidos, ó, ainda tem uma poluição maior do que Brasil, por exemplo, do que, deixa eu ver aqui, do que o México, do que a própria China, tá? Que é poluidor pra caramba, né? Mas uma parada interessante, o pessoal fala que a China é um grande emissor de poluentes. Realmente é mais do que o Brasil, inclusive. Só que a produção industrial na China, ela concentra nas regiões aqui, ó, litorâneas. A maior parte do território chinês é rural. Só o pessoal colhendo arroz lá. A maior parte, inclusive, da população chinesa vive nas zonas rurais para conseguir produzir alimento para o país inteiro. E mesmo assim não é suficiente, eles têm que importar. Inclusive importa do Brasil, né? Ainda bem, né? Só falar, China polui pra caramba. Sim, polui pra caramba, mas o pessoal confunde, não é a China inteira. Se você for ver, as cidades da China são muito povoadas, né? Tem densidade demográfica muito alta, porém elas se concentram só aqui no litoral. A grande parte do território é agrário, né? E a maior parte da população vive lá e não pode nem para as cidades, né? Porque o governo é controlador pra caramba. Não vai ter saber mesmo. Acho que o interior da China, cara, parece com aqueles países do Sudeste Asiático. Tipo assim, Vietnã. É mais parecido. E esses países é a mesma coisa, cara. Geralmente eles têm uma ou duas cidades ali que são polos industriais, porque são os novos tigres asiáticos, né? Estão a desenvolver indústria. Porém, o restante é país bem ligado a atividades agrícolas mesmo. Deixa eu ver as outras aqui, ó. As regiões mais pobres do planeta apresentam baixos níveis de poluição. Sim, se a gente for pegar aqui, ó, uma parte da África, tá certo. Via de regra, as nações tradicionalmente industrializadas do planeta apresentam altos índices de emissão de poluentes. Sim, aqui Estados Unidos, grande parte da Europa, né? Rússia. Então, o que está errado mesmo é que os países emergentes poluem mais do que os países desenvolvidos. No caso, a gente pega logo o Brasil aqui de exemplo, né? E compara com os Estados Unidos e com os principais países da Europa ali. Para a próxima. A questão aí é mais complexa.
Colocaria Colocaria Vamos lá. Com relação ao tema divisão internacional do trabalho, são feitas as considerações a seguir. Uma delas, no entanto, não corresponde à realidade. Tem que achar errada, né? O centro da economia mundial representa o local de poder e de comando, sendo predominantes as atividades de controle do excedente das cadeias produtivas, assim como a produção e difusão de novas tecnologias. Então, está correto. Planejamento, controle e tudo mais sai das regiões de centro. B, um pequeno bloco de economia de mercado, apesar de ser dependente de tecnologia, conseguiu alcançar uma posição socioeconômica intermediária, mas ainda permanece dominado pela estrutura de poder e comando decorrente do centro capitalista mundial. Tá certo, isso aqui fala inclusive dos países emergentes, né, que hoje são industrializados, porém dependem das altas tecnologias ainda, dos países e são os países dominantes aí, mais desenvolvidos. C, a combinação entre poder militar e as formas superiores de produção na Inglaterra possibilitou a este país uma posição de hegemonia na economia mundial ao longo do século XIX. Sim. Eu pensei em imperialismo, tá certo? Isso aqui está se referindo ao imperialismo, inclusive. Tá? Ele fala do século XIX, né? O imperialismo é chamado também de neocolonialismo. Né? Obrigado. A letra D, a divisão internacional do trabalho não tende a expressar diferentes fases da evolução histórica do sistema capitalista, e sim diferentes etapas de especialização dos trabalhadores, sobretudo nas indústrias. Na verdade, não é a especialização dos trabalhadores. Diferentes fases de evolução histórica do sistema, porque os trabalhadores aqui, as diferentes etapas de especialização dos trabalhadores, elas são alteradas da segunda para a terceira revolução industrial. Enquanto que a divisão internacional do trabalho, ela não se atém a essa mudança de segunda para a terceira, ela se atém à mudança da evolução histórica do sistema, que pega os países que antes só produziam matéria-prima e bota eles para produzir bens industrializados. Enquanto isso, os países mais desenvolvidos se livram das suas indústrias mais pesadas, né, e focam em indústrias de alta tecnologia, que na maioria delas acaba até poluindo menos. Então, por isso que os países europeus hoje, eles estão poluindo ar, igual se a gente for olhar aqui no mapa, eles estão conseguindo poluir menos do que Estados Unidos. Europa, com certeza, já está aqui na emissão maior de poluentes. Porém, como eles hoje investem em alta tecnologia, né, e terceirizam sua produção mais pesada para outras regiões, incluindo Brasil, China e tudo mais, eles conseguem se livrar um pouco da sua grande emissão de poluentes. Então, isso aqui estaria incorreta. Vamos ver a letra E. A dificuldade de acesso à segunda revolução industrial e tecnológica tornaram bem mais complexas a possibilidade de transição de nações periféricas para nações do centro capitalista. Dificuldade de acesso à segunda revolução industrial. Que está falando das nações pobres mesmo, tá? Torna bem mais complexa a transição de nações periféricas para nações do centro capitalista. Ou seja, nações pobres aqui, por exemplo, se a gente for pegar Paraguai, Colômbia, Bolívia, Venezuela aqui. Pegar aqui países da África subsaariana, tá? E aí fica bem mais difícil. Os países aqui, como aqueles países que você citou, do Sudeste Asiático, né, pequenos lá e tal, eles só estão conseguindo começar a se industrializar por conta de formarem o grupo dos novos tigres asiáticos, que estão recebendo apoio principalmente da China, da Coreia do Sul e dos Estados Unidos, né, para passar a se industrializarem, para produzirem produtos de valor mais baixo, que não vale a pena ser produzido, por exemplo, na China, que a China sempre produziu produtos baratinhos, né? Só que agora ela está começando a desenvolver alta tecnologia também. Então ela está pegando a sua demanda por produção de roupas, por exemplo, calçados, etc., coisas mais baratas, está jogando para esses países mais pobres aqui do Sudeste Asiático. Então, pega aqui, Coreia do Sul, China,
Estados Unidos, até mesmo a Austrália está jogando produção mais simples para esse país. Então, sem esse apoio aí, os países ficam com muita dificuldade de se industrializar e passar para o centro, para junto das nações do centro capitalista, que já são industrializadas. Essa questão é bem mais complexa. Deu para entender? Deu. Entendi. Próximo aí. Daí é pequenininho. Né? Com a implantação do toyotismo, houve uma sensível alteração nos sistemas produtivos industriais, que abandonaram a produção massiva e adotaram a produção flexível. Correto. Vamos ver as outras. Trocaram a execução de serviços automatizados por trabalhos mecânicos. Não, ao contrário, né? Mecânicos por automatizados. Intensificaram a dinamização para ampliação do sistema de estocagem. Não. Aumentaram a dinamização para diminuição das estocagens. Então, conforme vai pedindo, eles vão produzindo, muito mais dinâmico. E, por último, diminuíram os gastos com meios de produção e investiram na formação dos trabalhadores. Não, eles aumentaram os gastos com meios de produção, né? Investindo em máquinas. E aí eles precisam de menos trabalhadores, porém trabalhadores altamente qualificados. Gabarito letra mil. E quem já está mais de um ano estudando, não tem como confundir sistema de produção toyotista com fordista. Vai lá. É a D? Vou pegar a B aqui para ver se encaixa. Modos de produção são estratégias desenvolvidas para conduzir o comportamento da indústria, visando maximizar os lucros e melhorar o desempenho da atividade industrial na economia. O toyotismo consolidou-se no Japão após a Segunda Guerra Mundial e depois difundiu-se em todo o mundo, tendo como papel a substituição do fordismo e a realização do trabalho compulsório e repetitivo pela adequação da produção conforme a demanda e a flexibilização das funções do trabalhador. Show, correto. Porque taylorismo é quase a mesma coisa que toyotismo, né? Aí é que tá, pessoal. Não, taylorismo é a mesma coisa que fordismo. Entendi. Não pode confundir. Embora o nome pareça com toyotismo, né? O taylorismo é o que deu base para o fordismo surgir. Ele fazia a proposta, ele surgiu antes do fordismo, desenvolvido a teoria por Frederick Taylor, né, que era economista, e ele trazia a proposta de uma produção em larga escala, para diminuir os custos de produção. Só que na proposta inicial do taylorismo, o trabalhador ele circulava pela fábrica, e Ford achou que poderia adaptar para ganhar mais tempo, então ele criou a linha de montagem, em que a produção circulava pela fábrica e o trabalhador ficava parado esperando o produto chegar até ele para ele executar a sua função, a sua tarefa. Entendi. O Ford ainda pegou o taylorismo e adaptou para ficar mais eficiente. E realmente funcionou, né? A eficiência ficou... Foi genial, né, na verdade. Foi genial, né? Ficou tão absurda que ele acabou gerando uma crise econômica, né? A maior da história do capitalismo. Porque ele passou a produzir tanto que ele produzia mais do que as pessoas podiam comprar. Isso que gerou a crise. Não só ele, né? Mas todo o sistema industrial que adotou essa forma de se produzir. Então, foi genial, funcionou mesmo. Eles só não pararam para pensar na questão da gestão da produção. E aí só foi pensado lá no Japão, né? Com o que deu origem ao toyotismo.
pensaram o seguinte, ó, a gente tem que adaptar aí porque está produzindo muito e não tem quem compre. Então a gente tem que começar a suprir somente a demanda. Então, pro momento lá foi genial. O cara é um gênio. Inclusive, ele foi o primeiro... Tem uma parada que ninguém fala, cara, sobre o plástico, né? O plástico é um problema, né? Porque o plástico é importante para a humanidade, né? Desde que foi descoberto o plástico sintético, né? Derivado de petróleo, ele é muito importante para a humanidade. Tipo, a medicina evoluiu muito por conta do plástico. Tudo que a gente tem na nossa casa hoje vem do plástico. Tipo, o encanamento hoje é de PVC. Tipo, a televisão, o computador, tudo que a gente usa hoje tem plástico que é de origem do petróleo. Então facilitou muito a nossa vida, barateou o custo de produção de um monte de coisa, né? Até equipamentos médicos são feitos desse tipo de plástico. Tipo seringa, tubinho para botar amostra de sangue para levar para análise e tal. Então evoluiu muito. Só que naquele período lá da segunda revolução industrial, o Henry Ford ele já tinha visto que o plástico sintético já era um problema. O cara desenvolveu uma forma de produzir plástico com óleo vegetal. Tipo, e ele produziu um carro inteiro feito com plástico, um protótipo, né, feito de plástico produzido a partir de óleos vegetais. Que não seria algo sintético, né? Seria algo mais natural e poderia se decompor mais rápido na natureza. Só que a ideia dele não foi para frente porque chegou a Segunda Guerra Mundial, o mundo estava o caos, né? E a indústria se voltando para produzir material bélico. Então a ideia dele ficou guardada lá, tipo, ninguém deu ideia. Aí agora, recentemente, estão começando vários cientistas aí no mundo correndo para tentar aprimorar essa ideia dele, né, de produzir plástico com óleos vegetais que são biodegradáveis. E aí, em vez de ficar para sempre na natureza, vai se decompor em décadas. O cara é um gênio. Então, um passinho aí, rapidinho. Outra já? Nem tinha visto. Acumulação flexível. C? A acumulação flexível, da qual resulta o sistema de produção toyotista, caracteriza-se por divisão do trabalho no maior número de trabalhadores possíveis. Não, isso aqui é Fordismo. Produção em massa, Fordismo. Realização de várias funções por um mesmo trabalhador. Sim, trabalhador altamente qualificado. Fortalecimento dos sindicatos? Não. Diminuição do processo de terceirização da produção, não, aumento da terceirização. Tá certo. Letra C. Última questão. Tranquilinha também. C. Nas primeiras décadas do século XX, o engenheiro Frederick Taylor desenvolveu os princípios da administração científica. Consistiu, então, tá vendo? Ó, foi antes de Ford. E consistiu basicamente no controle dos tempos e dos movimentos dos trabalhadores para aumentar a eficiência do processo produtivo. Ao adotar esses princípios em sua fábrica, Henry Ford criava um novo método de produção. A inovação mais importante do modelo fordista de produção foi fragmentação da produção, não. Trabalho qualificado, não. Linha de montagem. Correto. Foi o que marcou o Fordismo, né? A segunda revolução foi a linha de montagem. Tá bom. Só errou uma questão? Mas tá bom. Foi? Tá bom. Só errou uma que era mais complexo. Pô, e esse aqui não é nem o seu foco de estudo, porque revolução industrial no âmbito geral não é cobrada, né? Mas eu assisto muito podcast sobre industrialização. Mas é bom, cara, porque se você entende mais a industrialização de um âmbito geral, você acaba entendendo mais a industrialização brasileira. Sim. Então é bom para você ter as bases de como foi o processo industrial no mundo, para entender como que foi o processo industrial no Brasil. Então isso é muito bom.
Bom, encerrou aqui as questões. Ai, caraca. Travou aqui. Caraca. Travou meu slide, mano. Dá Ctrl Alt Del. Já consegui fechar aqui. Valeu, terminou as questões aqui.